Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje tendo a alegria de receber pela primeira vez Marcel Souto Maior, nosso amigo jornalista, que veio a Goiânia lançar a sua mais recente obra, Kardec, a Biografia. Você assiste ainda o Momento Cultural, a Dica de Leitura e a estreia do nosso quadro Tira Dúvidas. Você tem alguma dúvida? Mande para nós. O nosso programa está começando e o Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Olá, nós estamos hoje recebendo com muita alegria Marcel Souto Maior. Marcel, seja bem-vindo a Goiânia, seja bem-vindo ao programa Encontro Fraterno. Obrigado, alegria minha estar aqui com você, Ivana, e com todo mundo, todos os telespectadores. Obrigado. Você já há alguns anos tem se dedicado a pesquisar sobre a vida de personalidades importantes para o movimento espírita, começando por Chico Xavier, quando você lançou o livro As Vidas de Chico Xavier. Como é que surgiu esse seu interesse pelo tema? Pelo tema, foi interesse jornalístico mesmo, foi há 20 anos, né, que eu fui a Uberaba pela primeira vez para tentar do Chico a autorização para escrever a biografia dele. Eu fui movido pelo interesse pela história do Chico, que é uma história que eu resumo assim muito rápido. Ele era um homem, quando eu conheci, que já tinha escrito mais de 400 livros, vendido mais de 25 milhões de exemplares e doado toda a renda em cartório a instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Então ele passou a vida repetindo isso, para a descrença também de algumas pessoas, de adversários, de céticos, né? Até morrer na cama estreita do quarto simples lá dele de Uberaba, que hoje é museu, todo mundo pode conhecer. Né? Muitas vezes os adversários, as pessoas mais desconfiadas diziam, mais cedo ou mais tarde o Chico vai cair. E o Chico dizia, eu não vou cair porque nunca me levantei. Então foi atrás dessa história, né, para contar essa história como repórter, né, como jornalista, com o máximo de objetividade, que eu me aproximei do tema. E quando você foi, então, nessa oportunidade a Uberaba, Chico já morava em Uberaba nessa época? Já morava. Como é que foi a recepção quando você chegou? Porque nós sabemos que Chico tinha um certo trauma com jornalista, não é isso? Não foi recepção, né? Foi uma porta. Né? Cheguei, encontrei portão fechado, né? A família, um círculo, um cordão de isolamento em torno dele, muito bem organizado. Por quê? Porque o Chico tinha pavor de jornalista mesmo, e segundo, porque ele estava doente, ele estava 6 meses acamado, o médico dizendo para ele se ficar em repouso absoluto, porque ele estava com angina, ele estava com pneumonia, teve 3 pneumonias naquele ano, então ele estava isolado em casa. E eu chego, né, com uma pretensão, uma arrogância de jovem repórter, que não sabia nada sobre Chico Xavier, com a ilusão de que ia me aproximar muito facilmente, me apresentar como um repórter do Rio e sair de lá com autorização para escrever um livro. E aí, quando eu chego, eu sei que o Chico não aparece no centro dele há quase 6 meses. E que eu não poderia entrar na casa dele de jeito nenhum. Então eu uso um truque, né, para tentar entrar na casa do Chico, mesmo pela porta dos fundos, no território proibido, e eu levo o primeiro susto de uma série que eu vou levando enquanto eu percorro esse território. Interessante. Bom, quando você lançou o livro, como é que foi a recepção do meio, da imprensa, dos críticos, por você trazer a figura de Chico Xavier? Olha, é curioso. Os meus amigos jornalistas, muito céticos e também alguns deles muito preconceituosos, quando eu disse que eu escrevi sobre Chico Xavier e eu não tinha nenhuma religião, os amigos olhavam para mim rindo e falavam assim, mas não é o Chico Buarque? Não é o Chico Anísio? Não é o Chico Mendes? Né? Eles não entendiam ser Chico Xavier. E eu falava assim, é o Chico Xavier. Eu falava, por que a gente, jornalista, vai fechar os olhos para um personagem tão forte quanto o Chico? Depois eu fiquei pensando, assim, retrospectivamente, porque só eu, entre os jornalistas, tive essa ideia, pelo menos ali naquela redação do Rio. Eu acho que isso está ligado também ao fato de eu ter passado a infância, todas as férias de infância, eu passava na casa da minha avó paterna, que era em Araxá, vizinha a Uberaba. E o Chico era, para gente, criança, para adolescentes, ele era
um personagem muito intrigante. Ele era aquela figura que falava com os mortos. E eu me lembro que ele ficou em algum canto do meu imaginário, né, como esse personagem misterioso. Então, eu acho que tem um pouco nessa aproximação uma vontade de acertar as contas com esse personagem da infância. Eu acho que junta os dois. Bom, o livro nós sabemos que foi um grande sucesso, não é? Vendeu muito, as pessoas se interessaram muito. Mas também gerou o filme. Isso. Como é que foi essa questão de se transformar no filme? Foi incrível, porque primeiro que ele virou um filme, logo que o livro entrou na lista pela primeira vez de mais vendidos da Veja, os produtores de cinema começaram a procurar. Assim, me procurar, uma conversa com um produtor, conversa com outro produtor e tudo. E eu não achava ainda uma pessoa que tivesse uma admiração genuína, um respeito real pela figura do Chico. Então eu via muito aqui e ali um interesse mais comercial do que qualquer outro. Então eu ia ficando arredio, mas desde o início, quem era para mim o Chico Xavier no cinema? Era o Nelson Xavier, desde o início. Então eu me lembro que imediatamente eu escrevi uma dedicatória para ele, descobri o endereço do Nelson e mandei o livro para a casa dele, falando: se um dia esse livro virar filme, essa história for contada no cinema, eu queria muito que você fosse o Chico. E aí, 5 anos depois, quando entra o Daniel Filho na história, e o Daniel com muita vontade de mobilizar Tony Ramos, Cristiane Torlone, eu vi uma organização forte. Quando ele entra, o Daniel chega e fala assim: o que você acha do Nelson Xavier fazer o Chico Xavier? Eu falei: você vai ver depois a dedicatória para o Nelson Xavier há 5 anos, né? Então, eu acho que o filme chegou na hora certa e chegou com o Chico Xavier certo. Que bom. Bom, nós estamos conversando com o Marcel Souto Maior, nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, mas antes você confere a dica de leitura da semana. Voltamos já já. A nossa indicação de leitura é sobre o livro Kardec, A Biografia. Um livro que, por si só, não precisa de nenhuma indicação. O autor é Marcel Souto Maior, autor de As Vidas de Chico Xavier. Conheça a Le Fé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje batendo um papo muito agradável com Marcel Souto Maior, autor dos livros As Vidas de Chico Xavier, Por Trás do Véu de Ísis e agora lançando Kardec, a Biografia. Marcel, depois que você então escreveu o livro sobre o Chico, de repente surgiu um segundo livro, Por Trás do Véu de Ísis, que também trata de casos relacionados a Chico Xavier. Isso. Como é que surgiu a história desse segundo livro? Esse livro surgiu de uma maneira muito, muito estranha. Eu tinha sido entrevistado por um professor universitário em Brasília sobre as vidas de Chico Xavier. E eu conversei com ele longamente, tudo, passa 2 semanas, eu estou em casa, toco o telefone, era um sábado de manhã, ele liga e faz uma pergunta muito estranha, ele fala assim: Marcel, você já ouviu falar em tia Lourinha? Eu falei: tia Lourinha? Não, nunca ouvi falar. Aí ele falou: você checaria com a sua família? Eu: tá, vou checar. Eu liguei: pai, já ouviu falar em tia Lourinha? Ele: não, nunca ouvi falar. Mãe, já ouviu falar em tia Lourinha? Ela: nossa, demais, era a melhor amiga da sua avó, grande amiga da tia Maria, morava na Tijuca, morreu de câncer. Aí eu ligo para esse professor universitário e falo: olha, existiu uma tia Lourinha na minha família. E aí ele ficou aliviado e falou assim: graças a Deus, porque
eu estava sem graça de te contar, eu sou médium e eu recebi uma mensagem da tia Lourinha para você. Eu pedi para ele mandar essa mensagem, mandou lá para casa, e aí a mensagem era assim: Marcel, meu filho, eis que do outro lado do rio da vida volto contente por tudo que nos deu a divindade. Estou ao lado do seu avô e da sua tia para dizer que o trabalho foi dado a você, divulgar a obra do apóstolo do Espiritismo, Chico Xavier. E você não pode mais abandoná-lo. Um beijo da tia Lourinha. Aí aquela mensagem me fez a minha mulher, que era muito cética e que falava assim: então, depois da biografia do Chico, muda de tema, faz um outro personagem. Minha mulher leu a mensagem e falou assim: ah, não, você tem que... Como acontece isso? De onde veio essa mensagem? Como acontece uma psicografia? Então, nasce da mensagem da tia Lourinha a minha vontade de investigar, né, esse intercâmbio entre vivos e mortos. O livro nasce disso. E nesse livro, você teve a oportunidade, então, de conhecer diversas instituições, diversos casos, não é? De mensagens psicografadas. O que você concluiu disso tudo, né? De tudo que você viu durante essa pesquisa? Olha, eu me decepcionei algumas vezes, porque eu acompanhei uma mãe que perdeu os 2 filhos. O nome dela é Juraci Quirino. E ela tinha perdido o segundo filho há pouco tempo. Então era aquela dor, daquele luto enorme, eu do lado dela nessa fase, e a gente percorrendo vários centros. E o que a gente encontrou em alguns desses centros? A gente encontrou médiums, né, que entrevistavam as mães, inclusive entrevistaram a Juraci Quirino, levantavam as informações, alguns escreviam e levavam para a mesa as informações, botavam do lado do papel e escreviam as mensagens como cartas encomendadas. Era um pacto silencioso, desesperado mesmo, de mães que faziam qualquer coisa para receber uma mensagem. Então eu vi isso, que eram mensagens supostamente psicografadas. Alguns dos médicos diziam que precisavam daquele apoio para não serem enganados pelos espíritos, que eles tinham esse tipo de explicação. Então eu conto isso no livro, né, como se monta uma mensagem. Mas eu conto no livro também, e isso é bom, fatos estranhos, né, extraordinários, que para o espírita não são extraordinários, que foram acontecendo. Então, por exemplo, um deles, quando eu estava muito decepcionado mesmo e já pronto para decidido a desistir do livro, minha mãe chega na minha casa com os olhos arregalados. Ela tinha passado um fim de semana com meu filho, que na época tinha 4 anos. E ela tinha perdido o melhor amigo dela, atropelado na frente do filho dele, que é um menino de também 4 anos na época, era o Luiz Fernando. E aí meu filho não sabia de nada, criancinha, foi com ela almoçar no restaurante onde ela tinha almoçado pela última vez com esse amigo antes dele morrer. E aí meu filho levou um ioiô que o Luiz Fernando, a criança, tinha deixado na casa da minha mãe, pouco antes do acidente. Então meu filho com o ioiô, comendo uma pizza, de repente ele se levanta, olha assim para o invisível, assim para o alto, como se estivesse olhando para um adulto, e fala: Luiz Fernando? Não tem nenhum Luiz Fernando aqui. Aí um silêncio na mesa, ele fala: não. Quando a gente morre, o corpo vai para o cemitério, o espírito vai para o céu, vai para o espaço. Ele fala, se senta, volta a comer. O detalhe disso, nunca tinha conversado com meu filho sobre espírito, sobre cemitério. Quer dizer, o vocabulário era completamente inexplicável para ele naquela idade, né? Ele nunca tinha ouvido falar em Luiz Fernando. Então essa mensagem, quando chega num momento em que eu estava realmente muito decepcionado com vários médiuns, ela me faz ir até o fim. Quando eu ia desistir, a mensagem chegou, e aí o livro começa com a tia Lourinha e ele continua com esse episódio com meu filho. Marcel, e esse também foi um livro que deu origem a um filme, Foi. As Mães de Chico Xavier. Exatamente, que o Luiz Eduardo Girão, né, com a turma lá de Fortaleza, eles colocaram o filme de pé, né, para discutir. É um filme muito pela vida, né? Você tem o aborto sendo discutido, você tem mães que fazem parte do livro, que perderam filhos também, mães ali representadas, né, no filme, e tem oh meu Deus, o ator maravilhoso que faz um repórter, o Caio Blá, gente, o Caio Blá, que eu adoro.
O Caio, ele faz o meu papel, na verdade, né? Eu brinquei numa coletiva lá que pela primeira vez na vida eu fiquei bonito, né? Interpretado pelo Caio. E o Caio foi maravilhoso, assim, porque ele faz o papel do repórter cético, né? Questionador. E então o filme adorei também que ele tenha existido, né? Que exista, né? Você tem percebido, Marcel, a gente vê pelas pesquisas, que o interesse das pessoas por temáticas relacionadas à espiritualidade, ao prosseguimento da vida após a morte, tem crescido muito. Muito. Como é que você vê isso? Por que as pessoas, de repente, têm se interessado tanto? Eu acho que as pessoas não estão percebendo que essa vida bruta, sem esperança, né? Tão pragmática, ela não sustenta, assim, ela é insuficiente. Eu acho que tem, assim, as pessoas precisam acreditar, né, que a vida é mais do que isso, as pessoas precisam olhar em volta, enxergar melhor os outros, o entorno, porque senão elas entram num processo depressivo, né? Você tem um aumento de espiritualidade e você tem um aumento de depressão também, né? Você vê cada vez mais gente deprimida e, por outro lado, você vê cada vez gente mais espiritualizada. Eu acho que o que tem é uma vontade, um desejo enorme de acreditar que a vida pode ser e que é muito mais do que esse aqui e agora. Bom, nós vamos novamente para um pequeno intervalo. Antes, você acompanha o nosso novo quadro Tira Dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre algum tema relacionado ao Espiritismo, mande para nós. Nós voltamos daqui a pouquinho com Marcel Souto Maior. Até já. Olá, está no ar Tira Dúvidas, mais um quadro do nosso Encontro Fraterno. Tira Dúvidas foi inspirado no Pinga Fogo de 1972, quando Chico Xavier abriu o movimento espírita para o nosso país. Você terá a oportunidade de mandar as suas questões, as suas dúvidas. E nós, de pesquisar e trabalhar com você, buscando as orientações no Evangelho de Jesus, na obra da codificação, nos clássicos da doutrina, nas psicografias de inferência e de revelação que preenchem o nosso movimento espírita. Vamos ver? Qual o sentido da vida terrena quando podemos aprender no plano espiritual que, segundo a literatura espírita, dispõe de tanta tecnologia e sabedoria? Elzi Nascimento, para a resposta. O sentido da vida terrena é imenso. Nós sabemos da tecnologia da espiritualidade. É de lá que vem as nossas inspirações, o ensinamento e a nossa tecnologia, aprendendo com eles. Mas a vivência no planeta é extremamente importante, porque aqui é que vamos aferir o que realmente aprendemos, como assimilamos, como estamos vivenciando aquilo que introjetamos na nossa condução existencial. Então você vai ver que é importante por ser a vida espiritual a verdadeira, mas é aqui que nós aprendemos mais. É uma necessidade. Seria a mesma coisa que questionarmos, em um curso regular qualquer, de uma escola, de uma universidade em nosso planeta, é necessário o processo de avaliação? É necessário a apresentação de um trabalho de final de curso? Claro que sim, porque temos que mostrar o que realmente aprendemos, temos que mostrar a nossa capacidade, a nossa disposição para fazer a diferença no local onde estamos. Assim também com a reencarnação. É nas provas, no plano terreno, que nós iremos mostrar o que foi que conseguimos realmente, não somente assimilar, mas colocar como parte de nossa vivência e conquista espiritual, ok? Este foi a nossa questão de hoje no nosso encontro fraterno. Tira dúvidas. Se você gostou, use o e-mail que se encontra em sua telinha, tiraduvidas@feego.org.br e mande suas questões. Esteja conosco. Até a próxima semana.
Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta conversando hoje com Marcel Souto Maior, falando um pouco sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo e o último recém-lançado, Kardec, a biografia. Marcel, você então, depois desses 2 livros, né, ambos de grande sucesso, resolve lançar a biografia do codificador do Espiritismo. O que te levou, mais uma vez, a buscar Allan Kardec como sendo o tema da sua pesquisa? Acho que foi assim, ou eu escrevi essa história ou ela ia ser um projeto inacabado na minha vida. Estavam uns livros, por exemplo, minha biblioteca foi crescendo muito. Então eu peguei parte da biblioteca, levei para o escritório, levei parte da biblioteca para uma casa da minha avó, por exemplo. Mas eu só não levava, todo o acervo sobre Kardec ficava ali me olhando. Assim, o tempo inteiro eu passava pela estante, estava toda a revista espírita em francês, vários documentos, quase todas as biografias que já tinham sido escritas sobre Chico, sobre o Kardec no Brasil, na França, na Alemanha. Eu olhava e falava, gente, eu preciso contar essa história, porque era uma vontade de fechar o ciclo. Né? Um ciclo que começa há 20 anos com Chico e ele se fecha agora quando eu conto a história de Kardec. Quem era Kardec? Né? Kardec era a principal referência, bússola máxima do Chico Xavier. O Chico passou a vida repetindo, na dúvida, leiam Kardec. Então, eu já tive contato com o Livro dos Espíritos, muito com o Livro dos Médiuns, principalmente, quando eu mergulhei na pesquisa sobre Chico. Porque para entender Chico, eu tinha que entender Kardec. Então, eu já tinha um conhecimento prévio. Eu já tinha uma vontade muito grande de contar o que a mim, pessoalmente, impressiona, que é qual é a história? É a história de uma conversão. Ele era um professor cético na França do século XIX, Hippolyte Léon Denisard. De repente, ele vê fenômenos, né, que na época eram uma febre, eram na Europa e nos Estados Unidos, das mesas girantes. Depois ele começa a enxergar uma inteligência oculta atrás daquilo que muita gente via como mera diversão. E aí, aos 53 anos, ele muda de vida, muda de nome, vira Allan Kardec para dar voz aos espíritos. Então, esse arco, né, essa história é que me fascinava como repórter. E aí, que história que eu acabei encontrando além dessa, que eu acho que foi muito interessante para mim, é a história da construção de uma doutrina. Assim, como ele conseguiu, em tão pouco tempo, quer dizer, um pouco mais de uma década, construir uma doutrina que atrai, quando ele morre, já tem pelo menos 8 milhões de pessoas, né, que estudam o espiritismo, que praticam, mais importante ainda, que praticam o espiritismo. Então, o que eu vi? Eu vi um pioneiro num sistema de comunicação que hoje tem implantado, que os centros, né, do Brasil, que a federação cada vez se desenvolve mais, que é um pioneiro em comunicar. Então, como ele conseguiu isso? Primeiro, livros que ele escrevia. Segundo, a revista espírita, que ele publicava todos os meses, escrevia quase que sozinho, de próprio punho, a revista. E o terceiro, a Sociedade de Estudos, que ele cria, que é a primeira organizada com o estatuto, né, da história, de estudos dos espíritas, que viram um modelo para a fundação de outras várias. Então, ele criou um sistema de disseminação de comunicação e de multiplicação de centros de estudo e de prática espíritas pioneiro. Então, essa história dessa construção eu também consegui reconstituir através da pesquisa. E é interessante, muitas pessoas perguntam por que ele mudou o nome. Por que ele não assinou como Hippolyte Léon, não é? E usou pseudônimo? E aí a gente observa uma característica da personalidade de Kardec de não querer atribuir a si o mérito de algo que ele também dizia que era dos espíritos. Isso. Não é? Usando um pseudônimo para que as pessoas não se deixassem influenciar por um nome que já era muito respeitado, muito conhecido, né? No meio acadêmico, científico. Como é que você avalia, então, esse aspecto da personalidade de Kardec, até muito semelhante ao posicionamento de Chico Xavier?
né? Que também dizia que tudo que ele recebia era dos espíritos, não era dele. Isso. Né? O Kardec ele sempre se definiu como um organizador, né, das mensagens, né, do invisível. Ele era um entrevistador, né? Ele estava ali entrevistando o invisível o tempo inteiro e organizando aquelas informações. Então ele quis sempre deixar isso muito claro, né? Não sou eu que estou escrevendo, essas mensagens vêm do invisível, dos espíritos. Mas, por exemplo, eu acho também que ele quis evitar que se criasse algum ruído. Assim, aquele professor que escrevia livros didáticos, né, de aritmética, enfim, de astronomia, aquele professor inicia uma nova etapa na vida dele e usa um nome que teria sido um nome de uma encarnação passada, de acordo com a mensagem de um dos espíritos, que era o Zéfiro. Falou: olha, nós fomos amigos, né, na época dos druidas, você se chamava Allan Kardec. Marcel, e mais uma vez nós já temos notícias de que esse livro, a biografia de Allan Kardec, vai se transformar num filme. Vai, já está, o roteiro já está pronto, né? Quem escreveu o roteiro foi o Wagner de Assis, junto com outro roteirista da Conspiração, a produtora lá do Rio, que é o Baião. E esse roteiro, enquanto eu escrevia o livro, eu ia mandando os capítulos para o Wagner. Então, quando o livro ficou pronto, o roteiro já estava pronto. E qual é a ideia? Que a gente filme no primeiro semestre do ano que vem, se tudo der certo, e que o filme estreie em outubro do ano que vem, que é quando o Kardec faria 210 anos. Na pior das hipóteses, a gente estreia no primeiro semestre de 2015. Né? Mas já está tudo pronto. E nós já sabemos quem é o ator que vai interpretar Kardec ou é segredo? Não é segredo, mas é uma luta que a gente está travando, assim, né? A gente quer muito que o Tony Ramos faça. Né? O Tony quer fazer, já falou que quer. O problema é a agenda do Tony, porque ele está convidado para 3 novelas ao mesmo tempo na Globo. Então, se ele pega uma das novelas, por exemplo, vai coincidir exatamente com o cronograma de filmagem. Então, aí talvez não seja possível. Mas, se não for o Tony, vai ser um bom Kardec. Com certeza. Marcel, nós agradecemos muito a sua disponibilidade de vir aqui falar conosco. Não é? Que Deus abençoe seu trabalho, que é um trabalho magnífico, importante. Parabéns. Obrigado, tá? Ivana. Bom, eu que agradeço a vocês, agradeço muito, adoro estar em Goiânia, né? Eu adoro o trabalho que vocês fazem aqui em Goiânia. Eu acho que aqui você tem um dos lemas do Kardec mais importante, que é quase que a conclusão do livro, que é o fora da caridade não há salvação. Vocês têm esse lema não só estudado, mas ele praticado o tempo inteiro. Né? Então, por isso que eu gosto tanto de ver a Goiânia. Eu estou indo a pouquíssimos lugares mesmo nesse lançamento, né? Mas aqui eu fiz questão de vir até para sair bem e ir em frente. Que bom. Obrigado. E eu vou dizer para vocês que nós já estamos combinando uma vinda do Marcel ao nosso Congresso Espírita Estadual. Aguardem. Nós ficamos por aqui. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Mas acompanhem antes do nosso programa terminar o Momento Cultural. Até mais.